Pessoal, então vamos prosseguir com a propriedade agora da divisão de potenciação de mesma base, tá? Página 461. Então, agora nós vamos retomar a propriedade da divisão de potenciação de mesma base. Escreva a regra que nos permite calcular diretamente a divisão, mantendo o quociente na forma de potenciação de base 2. Bom, a regra para divisão ela é muito parecida com a da multiplicação. Então, nós temos aqui 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à terceira potência. Pode ser que apareça para vocês desta forma também, ó. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à terceira potência. Então, essa representação é a mesma. Todo mundo sabe agora que divisão pode ser representada na forma de fração também, né? Como nós vamos proceder? Nós vamos manter a base e subtrair os expoentes. Então, 5 menos 3. 2 elevado à segunda potência, ou ao quadrado, é igual a 4. Se eu fosse fazer de outra forma, para justificar, né, esse processo, eu vou resolver, por exemplo, 2 elevado à quinta potência é 32. 2 elevado à terceira potência é 8. 32 dividido por 8 é 4. Então, observem que os resultados são os mesmos. Só que aqui apliquei a propriedade da divisão de mesma base e aqui não apliquei a propriedade. Então, nós temos esses dois caminhos para resolução. Então, a gente tem que se ater no exercício como ele pede. Se ele pedir para aplicar a propriedade, vai ser dessa forma. Se ele só falar resolva, então você pode fazer de qualquer jeito, né? Qualquer um dos dois jeitos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar isso na prática. No exercício 2, verifique se a regra é válida para os casos a seguir. Então, nós vamos observar. Tem uma divisão de potenciações, né, de mesma base. Então, o que eu faço? Eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3, 4 menos 2, 2. 3 elevado à segunda potência. Se ele pedir para resolver, resolve. Se ele pedir para colocar na forma de uma só potência, e aí eu deixo desta forma. Bom, letra B. Verifico se é a mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 2 elevado ao cubo. Letra C. 10. E agora, quando não tem nada, é 1 ou é 0? Então, na verdade, é 1, né? A gente sabe que quando eu não tenho nada no expoente, é como se eu tivesse o 1, você pode até colocar, tá? Então, vai ficar 2 menos 1, 10 elevado a 1. Letra D. Também, ó, não tem nada, a gente pode colocar o 1. Conserva a base, subtrai 3 menos 1, menos 7 elevado a 2. Conserva a base, 1/5, e subtrai 3 menos 2, 1/5 elevado a 1. Observe que eu coloquei um parênteses, porque quando eu coloco parênteses, eu estou indicando que o expoente é para o numerador e para o denominador, tá? Numa resolução. Letra F. A base é menos 6. Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Se a base for uma letra,
mantém a base, subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Se a base continuar sendo uma letra, subtrai os expoentes, x menos y. Não tem como resolver, então a gente deixa desta forma. Agora, bases diferentes. Eu posso aplicar essa propriedade? Não, tem que ser a mesma base. Tá, ó. Bases diferentes. Eu tenho, como que eu resolveria, então, se as bases forem diferentes? Resolvo cada potenciação individualmente. Então, 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9, 27, 27 vezes 3 dá 81, 81 vezes 3, 243. Então, eu vou lá e coloco 243. Dividido, 2 elevado à terceira potência, eu vou fazer aqui, ó. É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, 8. E aí, eu faço 243 dividido por 8, tá? Então, vamos só verificar o resultado aqui. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243, ok. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, dividido por 8. E aí, a gente faz a conta e coloca o resultado. Então, 243 dividido por 8 vai dar quanto? Dá 3, 3 vezes 8, 24. Abaixo 3. Não dá para dividir. Então, se não dá para dividir e eu ainda tenho que colocar o zero, eu tenho que colocar o zero e a vírgula. Dá 30. Então, 30 dividido por 8 continua sendo 3. Sobra 6. Coloco o zero. E assim a gente continua a conta, tá? Bom, vamos lá, prosseguindo. Meio, ou 0,5, é a mesma base. Então, mantém a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Se o exercício pedir para que você resolva as potenciações, você resolve. Senão, você deixa na forma de uma só potência. Então, olha só. Como você deve proceder para efetuar divisões de potenciação de mesma base? Bom, devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Ok? Então, continuando, pessoal. Terceira aula de hoje, nós vamos falar agora de uma nova propriedade da potenciação, que é a potenciação de potenciação. Então, como que vai funcionar a potenciação de potenciação, essa propriedade nova, né? Bom, nós vamos ter aqui, dentro de um parênteses, uma potenciação elevado a outro expoente. Então, como inicialmente nós vamos proceder para resolver isso? Resolve a operação dentro do parênteses primeiro. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Resolvendo aqui, mantém o expoente de fora, que é o 2. 8 elevado à segunda potência é 8 vezes 8, que é igual a 64. Por enquanto, nós não estamos aplicando nenhuma propriedade, né? Nós estamos aprendendo para chegar a uma conclusão da propriedade. Então, aqui no exercício 2, fala assim: transforme o resultado obtido numa potência de base 2. E tem uma dica aqui do lado, olha, interessante. Faça a fatoração, decomposição em fatores primos do número obtido. Então, para que nós transformemos o 64 em uma potência de base 2, nós precisamos fatorar o 64. Então, vamos fatorar. 64
Vamos decompor em números primos. Dá para dividir por 2, não dá? Então, vai dar quanto? 32. Por 2 novamente, 16. Por 2 novamente, 8. 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Bom, vocês viram que todos os números aqui ficaram os mesmos. Então, a gente pode representar o 64 como sendo 2 elevado a quantas vezes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Então, o 64, se nós colocarmos na forma de potência, vai ser 2 elevado a 6. No exercício 3, com base na resposta anterior, complete na forma de potência de base 2. Agora sim, nós vamos aplicar a propriedade. O que diz a propriedade? Como nós temos, quando nós tivermos, na verdade, uma potenciação de potenciação, nós podemos conservar a base, né? E multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado à sexta potência. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo que o resultado disso aqui vai ser 64, assim como o resultado do item 1, do exercício 1, né? Então, nós podemos aplicar a propriedade porque nós vimos que é válido nós fazermos por um caminho e por outro. Então, quando é válido, o resultado se mantém, nós temos uma propriedade validada, né? Nós temos uma propriedade verdadeira. Então, que relação, agora vamos continuar, existe entre os expoentes dados e os expoentes do resultado? Então, nós temos aqui os expoentes dados e o expoente do resultado, houve uma multiplicação entre eles. Então, houve uma multiplicação entre eles, né? Então, vamos ver se a propriedade é válida. A gente vai colocar aqui no exercício 5. Por exemplo, nós temos aqui, ó, potência de potência. O que eu faço? Mantenho a base, multiplico os expoentes. Então, vai ser 5 elevado a 4. Aqui, mantenho a base, multiplico os expoentes. 2 elevado a 10. Mantenho a base, multiplico os expoentes. 10 elevado a oitava potência. Bom, e se a base for negativa? Não tem problema, mantenho a base e multiplico os expoentes. Mantenho a base. Na verdade, esse caso aqui, ó, ele tá faltando um colchete. Coloca aí um colchete, tá? Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, tem que colocar dentro do parênteses, né? Então, vai ficar meio elevado à oitava potência. Mantenho base, multiplico os expoentes. A elevado a 18. E nesse caso aqui, ó, mantém a base e P multiplica Q. Bom, nós sabemos que uma letra que multiplica a outra diferente, ela se mantém na mesma relação. Então, P vezes Q é P, Q. Se for número decimal, mantém a base e multiplica os expoentes. Então, nós temos aqui 0,3 elevado à 12ª potência. Ok? Como você deve proceder para efetuar potenciação de potenciação? Então, vamos gravar. Nós devemos proceder da seguinte maneira. Devemos manter
a base e multiplicarmos os expoentes. Pessoal, passem para a apostila de vocês todas essas videoaulas, mantenha a apostila em dia, tá? E bons estudos!